E a gente vai falar neste momento com o filósofo Renato Janine Ribeiro, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e ex-ministro da Educação. Oi, Janine, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marilu. Janine, vamos começar. Eu acredito que por uma parte sobre a cultura brasileira, né? A gente já entrevistou aqui várias pessoas, enfim, são juristas, cientistas políticos, especialistas em segurança pública, especialistas em Forças Armadas, e eu queria começar a entrevista contigo, Janine, destacando também o nosso patrimônio cultural, que pode ter aí uma simbologia, você pode, de repente, falar para a gente, né, a importância que tem, né, enfim, esse ato criminoso de destruir obras de arte, né? Temos aí a obra As Mulatas, né, criação de 1928, do Di Cavalcanti, que foi furada em diversas partes, foram 6 facadas. Enfim, eu queria que você, por favor, falasse sobre essa destruição, né? O que pode significar, né, uma obra de arte dessas levando facadas desses extremistas? Olha, vamos dizer, essa é a consequência lógica de um traço definidor do fascismo, que é o ódio à inteligência, ódio à ciência. Veja que os fascistas passam uma boa parte do tempo afirmando que eles são contra, que não importa o que a ciência diga, eles acham que eles transformam as questões científicas em discussão de opinião. Eu tenho direito à minha opinião, dizem eles, mas, claro, tem direito à opinião deles em várias coisas. Gostam de comer feijoada, preferem salada, preferem alface, isso é direito deles. Agora, isso não é direito, como diz já não lembro quem, que é uma frase que caiu no domínio comum, todo mundo tem direito às suas opiniões, mas não tem direito a fatos próprios. A pessoa não pode dizer, eu acho que a eleição foi fraudada. Não, tem que ter provas. Eu acho que a esquadra de Pedro Álvares Cabral não aportou no Brasil em tanto de abril de 1500. Não, aportou. Chamar de descobrimento, chamar de invasão, chamar de ocupação é outra história. Dizer que os espanhóis Pinzón chegaram ao que hoje é o Brasil antes disso, também é uma coisa que você pode verificar, discutir, afirmar. Agora, o que você não pode é negar que a esquadra chegou, negar que a eleição teve um determinado resultado, negar que o Brasil tem uma Constituição que deve ser respeitada. Esses são fatos. Então, o que nós temos? Uma propaganda intensa, no sentido de que cada um pode ter a opinião que quiser, e essa opinião é, sobretudo, forte no ressentimento. O fascista é um ressentido. É uma pessoa que sente, por exemplo, que esse mundo não está indo na direção que ele quer. Veja, a manifestação não é uma manifestação de gente rica, é uma manifestação de gente pobre, mas majoritariamente branca, com muitos com jeito de fortões, talvez recrutados em academias de ginástica, mas essas pessoas, por alguma razão, brancos, mais machos do que mulheres, por alguma razão essas pessoas sentem talvez que o seu mundo caiu, que hoje, com o espaço dado a negros, com o espaço dado a mulheres, com o reconhecimento do direito dos LGBTs a terem uma orientação sexual diferente e a atuarem em função disso, que elas sentem que esse mundo está caindo. Eu lembro uma piada, era piada, veja só, de quando eu era novo, faz tempo, que era, no tempo em que eu crescia, uma coisa de alguém um suposto indivíduo que nasceu no começo do século XX. Quando eu nasci, o homossexualismo era proibido, hoje ele é tolerado, eu vou embora antes que ele seja obrigatório. Isso era uma piada, hoje não tem graça nenhuma. Mas vejam, para muitas dessas pessoas, aceitar o direito a uma sexualidade diferente é ofensivo a elas se sentem acuadas. Será que porque tem desejos inconscientes nessa área? Eu não sei, mas o fato é que existe um horror ao conhecimento, um horror aos valores éticos, eles podem até falar em moral, mas são contra a ética, porque eles querem um mundo desigual, eles querem um mundo em que seja lícito você humilhar quem é diferente de você, quem é diferente do grupo dominante. Não é à toa que o governo que se encerrou no ano passado, não é à toa que ele gostava de quem? Com quem ele se dava internacionalmente? A Arábia Saudita, o pior governo do mundo, o governo mais autoritário, mais ofensivo, mais repressivo do mundo.
Há uma história no livro Princesa, que é um best-seller do começo dos anos 2000, de uma menina de 14 anos que flertou com um rapaz, flertou. O que o pai dela fez? Contratou o carrasco público para matar a filha, jogando-a algemada e acorrentada na piscina da casa. Esse é o regime com que os fascistas se dão bem, que eles frequentam, que eles, enfim, curtem. É esse tipo de coisa. Então, que espaço resta nisso para a arte, para a cultura? A cultura, para eles, é uma coisa desnecessária, uma coisa desimportante, é até ofensivo. Você disse que o quadro chama as mulatas, sinal também de preconceito racial. Há um preconceito racial nisso e há também uma questão de ódio aos artistas. Toda a campanha é feita contra a Lei Rouanet. A Lei Rouanet supostamente financiaria regiamente artistas de esquerda, que não é verdade. A Lei Rouanet, o erro dela, da aplicação dela, é financiar grandes shows de gente que já teria muito dinheiro sem isso. Mas, seja como for, vários desses grandes artistas vieram a público dizer que eles não se beneficiaram da Lei Rouanet. Agora, o que tem? Esse ressentimento, essa dor de cotovelo transformada em ódio, que tão bem foi utilizada pelos bolsonaristas no Brasil e pelos fascistas no mundo afora. Turma do Steve Bannon, do Trump, é uma internacional. Então, ontem nós vimos as pessoas menos qualificadas invadindo e destruindo palácios. Você destruir patrimônios artísticos, não só nacionais, mas do mundo, mostra o tamanho desse ressentimento, dessa ideia de que há um sofrimento, de que como é que tem isso tudo que é tão diferente do que eu prezo, do que eu gosto. Por que tem isso? Veja o Bolsonaro com aquelas encenações que ele fazia do pão com leite condensado e tudo, ou mesmo de comer uma carne que custa mais de R$1.000 o quilo num churrasco. Talvez não seja a melhor forma de você utilizar essa carne. Tudo isso era produzido, não acredito que Bolsonaro autenticamente seja isso, mas ele vendeu essa imagem do homem autêntico, simples, etc., para tentar para municiar esse ressentimento gigantesco em relação às conquistas da arte, às conquistas da cultura. Agora, Janine, é bom a gente dizer também que eles são minoria, né? Que esses extremistas eles são minoria e muitos daqueles que votaram em Bolsonaro, segundo agora algumas pesquisas, enfim, não concordam, ou seja, praticamente 90% da população brasileira não concordou com esse ato no Distrito Federal, essa agressão, essa invasão no Congresso, no Palácio do Planalto, no STF. É bom que se diga isso, porque, ao que parece, eles fazem este tipo de ato com essa dimensão, mas não reflete o que a sociedade brasileira pensa. Tanto é que existem já manifestações previstas para hoje, no Largo São Francisco, meio-dia, 5 da tarde, no MASP, em diversas cidades do Brasil, não é isso, Rajonini? Isso é importante dizer, porque se Bolsonaro teve quase 50%, 49% para ser exato, o fato é que a pesquisa de ontem indica 90% de repúdio, pesquisa da Quest, né, ao que foi feito ontem. Isso é bom, nós temos a grande oportunidade de recuperar para a democracia esses 40% que votaram em Bolsonaro, mas que repudiam as consequências dessa figura na política brasileira. Isso é muito importante. É importante também todo o conjunto de medidas tomado ontem. Foi bom o presidente da República afastar o governador do Distrito Federal e vou dizer, melhor ainda, o ministro Alexandre de Moraes suspendê-lo por 90 dias. Quer dizer, o presidente Lula fez algo que é correto, mas, a meu ver, foi tímido. Ele só interveio na segurança pública do Distrito Federal e o ministro do Supremo, que é, vamos dizer, o grande herói do Brasil, grande pessoa que permitiu essas eleições, porque se fosse outro presidente do TSE, gente, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos. Mas, graças ao ministro Alexandre de Moraes, esse governador do Distrito Federal foi afastado por 90 dias e não sabemos se ele volta, porque há indícios fortes de ter cometido crimes sérios, omissão dolosa, diz o ministro Alexandre. Então, isso é importante. Agora, também é muito importante que a apuração chegue aos mandões. Eu estava vendo as imagens ontem e agora na TV, é gente simples, na maior parte.
é gente provavelmente manipulada. E há muito dinheiro por trás, porque são meses que as pessoas estão sendo mantidas na frente de quartéis, na frente de outros lugares, no Rio Grande do Sul, por alguma razão, na frente do Tribunal de Contas do Estado. Agora, essas pessoas estão comendo, estão bebendo, não estão trabalhando. Essas pessoas estão sendo mantidas. Alguém as mantém. Então, follow the money, o famoso conselho da operação do Watergate, vá atrás do dinheiro. E tem que ver quem financiou e tem que punir. Agora, fica um alerta, Marilu. Se o Brasil não agir seriamente dessa vez, ao contrário do que fez no fim da ditadura militar, ao contrário do que fez ao longo de 30 anos, de um capitão terrorista que queria fazer atentados nos quartéis do Exército e que foi absolvido pela Justiça Militar, de um sujeito que queria matar o presidente Fernando Henrique e não foi censurado, nem teve mandato cassado, que louvou um terrorista na sessão de impeachment da presidente Dilma, e não pagou nada por isso, que ofendeu uma mulher deputada dizendo que ela não era bonita o suficiente para ele estuprá-la, que continuar toda essa gigantesca leniência, complacência, tolerância como intolerável, eles vão voltar. Lembre, por exemplo, antes do Salvador Allende ser deposto, houve várias tentativas de golpe que falharam. Eram ensaios, eram tentativas. Como fazer que o que houve ontem seja um final dessa peste, desse dragão, e não apenas um ensaio que um dia será bem sucedido para destruir totalmente o tecido democrático no Brasil. Janine, a gente ouviu aqui hoje tanto um especialista em segurança pública e também Forças Armadas, ambos ligados à luta pelos direitos humanos, e eles foram muito duros. Eles até me mandaram mensagens, enfim, falando dessa dureza, pedindo ao presidente Lula para que ele demita exatamente o ministro do Exército e também criticaram da defesa e também o comandante, o ministro da Defesa e o comandante do Exército Brasileiro. Eles querem essa providência, eles acham que o Lula precisa tomar essa medida urgente, tem que estar à frente do comando das Forças Armadas. E o que a gente percebe, né, também ouvimos vários cientistas políticos, enfim, você também falou a respeito das medidas que foram tomadas, que estão realmente condizentes. Agora, é preciso essa energia maior no que se refere a essa questão das Forças Armadas e também Ministério da Defesa, na sua opinião? Claro que sim, claro que sim. Quer dizer, ainda hoje, o que nós tivemos? Nós tivemos, na parte da defesa, uma transição muito triste, porque era o que os militares vão aceitar, o que eles vão querer, que eles não querem que mexa nas poupudas pensões deles, não querem que mexam na formação deles, não querem que mexam nos critérios de promoção dentro das Forças Armadas. Quer dizer, eles querem ser o quê? Um Estado dentro do Estado? Ninguém lhes deu essa legitimidade. O Brasil não entra em guerra de defesa desde 1865, quando revidou o ataque de Solano Lopes no sul do Brasil. Não entra. Então, nós não tivemos, nesse período, nenhuma ação das Forças Armadas, tirando a sua atuação na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, nenhuma ação que fosse em defesa dos interesses nacionais nas relações externas do país. Nós tivemos duas intervenções patéticas, uma foi na República Dominicana, a mando dos Estados Unidos, a outra, curiosamente, por coincidência, foi na mesma ilha, no começo do governo Lula, e também deu resultados ruins. Quer dizer, o que a gente ouve falar dos relatos da presença das forças de intervenção no Haiti é ruim. Não foram os brasileiros, mas foram tropas sob o comando brasileiro do Nepal que levaram para lá o cólera, que matou milhares de pessoas. Fala-se nas crianças, filhas de soldados brasileiros e da ONU lá. Os comandantes do Brasil no Haiti, vários deles vieram depois a ser manda-chuvas no governo passado, defendendo pautas antidemocráticas. Então está na hora de realmente a gente mexer nas Forças Armadas. Não dá para continuar aceitando isso. E o momento internacional é bom, porque enquanto em 64 havia uma aliança, vamos dizer, entre o capital estrangeiro, as Forças Armadas brasileiras, os políticos mais retrógrados do país
e os empresários brasileiros para dar o golpe e acabar com a democracia, hoje vários desses atores estão fora. Nós não temos mais um contexto internacional favorável à supressão da democracia. Os próprios Estados Unidos, que patrocinaram tantas aventuras ditatoriais na América Latina, os próprios Estados Unidos hoje estão em outra direção. Veja o apoio do presidente Biden, do presidente Macron, até, que internacionalmente pesa pouco, mas é significativo, até a líder quase fascista da Itália repudiou as ações de ontem. Agora, então, esse é o momento adequado para realmente deixar que as forças democráticas cumpram o seu papel constitucional, que não é o de poder moderador, nem no sonho. É um papel como se a França tinha uma expressão elogiosa, mas muito boa para as Forças Armadas, que era la grande muette, a grande muda. Então, um poder grande, mas mudo. Como dizem várias constituições, as Forças Armadas são um poder não deliberativo. Não cabe a elas deliberar, nem sequer sobre a promoção dos seus oficiais, nem sequer sobre a questão dos conteúdos de formação, dos valores, porque esses valores que elas defendem são definidos pela sociedade, não são definidos por elas. Veja, numa sociedade civilizada, o que se entende? Quando você dá arma a alguém, seja policial, seja militar, você está dando a essa pessoa o direito de empregar força bruta, está dando eventualmente até o direito de matar, que é um dos direitos maiores e mais perigosos que existem na sociedade. Então, em troca, essa pessoa tem que ter uma extraordinária contenção. Se você dá a uma pessoa o direito de matar, isso não é um privilégio, no sentido de que ela pode matar quem quiser. Ela tem que fazer isso só em circunstâncias muito especiais. Eu lembro uma propaganda no tempo da ditadura, um comercial para alguém se inscrever num curso de formação da polícia, que era: você quer quebrar o pau em nome da lei e da ordem? Nós não autorizamos militares e policiais a quebrarem o pau. Nós autorizamos a utilizar da força na medida necessária para alguma coisa. Por exemplo, pega esses criminosos acampados nas frentes de quartéis. Eles têm que ser tirados de lá. Se eles não quiserem sair, tem realmente que ser utilizada a força física, força bruta. Os soldados terão que chegar lá, talvez até com taser, talvez até com arma, certamente, e obrigá-los a saírem, talvez algemados, etc. Esse é um caso legítimo de uso da força bruta. Agora, você não pode usar a força bruta só porque quer ou só porque a pessoa é negra, pobre, periférica. Não pode, está totalmente errado. E nisso também, eu creio que o ministro da Defesa teve uma conduta lastimável. Quer dizer, uma pessoa que diz que as manifestações totalmente em defesa da quebra da Constituição contra o Brasil, que as manifestações são legítimas, são pacíficas, quando foram uma sementeira de atentados terroristas, tentados ou falhados, como o caso do caminhão, das bombas colocadas no caminhão no Distrito Federal, quando diz, ademais, que tem parentes e amigos lá, meu Deus do céu, quer dizer, tem amigos meus que não são mais meus amigos. O que é isso? O sensacionalista até brincou, dizendo que ele não ia fazer nada enquanto os amigos e parentes não saíssem de lá, e realmente não ia fazer nada. Veja, esse é um desafio grande para o governo Lula. O presidente atuou corretamente ontem, atuou. Agora, chega de leniência, chega de tolerância com os inimigos da tolerância, sabe? Não tem sentido isso. Tá aí o alerta. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Eu também, Marilu. Sejam dias melhores, viu, Renato? Um abraço. Obrigado, também. Tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, CBPC, e ex-ministro da Educação. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.